Deus e amado Pai, usa agora o teu servo para trazer, meu Deus, aqui a mensagem, a palavra, a revelação, o entendimento. Que esta noite seja uma noite de muita revelação, muitas revelações e de muita manifestação do teu poder. Que portas se abra, Pai, e que milagres aconteçam, coisas sobrenaturais aqui para a tua glória, Pai. Usa, meu Deus, aqui o pastor Paulo, em nome de Jesus. O nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos nós diante da Tua presença. Pedimos, meu Deus, ao Senhor a Tua direção, a Tua inspiração, que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração de cada pessoa que veio à Tua casa hoje, porque o Senhor diz que ninguém vem a mim, a não ser que o Senhor permita, e o Senhor permitiu que essa multidão viesse à Tua casa. Meu Deus, que o Senhor venha impactar a vida de cada uma delas. Eu peço ao Senhor, tira todo o monopólio, Senhor, que o teu Espírito tenha liberdade para falar, meu Deus, pelo nosso internet, que eu seja instrumento nas tuas mãos, que cada pessoa nessa noite, Pai querido, que a visão dela, os olhos sejam abertos, que elas sejam impactadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Digam assim seja. Bem forte para o nosso Deus. Amém. Graça e paz, boa noite. Boa noite, pessoal. Pode sentar todos em nome de Jesus. Sou o pastor Paulo. Para mim é uma honra poder estar aqui, amém? O pastor Leandro convidou. Ele já tinha ido na minha igreja mais ou menos há uns 6 anos atrás, né, pastor? Uns 6 anos atrás eu convidei o pastor Leandro para ir lá na minha igreja. Era aniversário lá no Arruda, que hoje é a igreja lá de Água Fria, né? Só mudou somente o bairro. E eu moro aqui no Cabo de Santo Agostinho, é próximo daqui. Então, graças a Deus, e hoje, tendo essa oportunidade de trazer a palavra, a mensagem ao coração de vocês. Amém? Deus vai falar tremendamente. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 7. 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 Diz assim a palavra: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Diga glória a Deus. A palavra, ela nos orienta, nos revela que aquilo que o homem planta, o homem o quê? O homem colhe. Quer dizer, eu e você somos resposta das nossas escolhas, somos resultado das nossas escolhas. Então a Bíblia, ela nos orienta que a gente tenha muito cuidado com aquilo que a gente planta, porque aquilo que você plantar, você vai estar o quê? Colhendo. Amém? Plantar é opcional, agora colher vai ser obrigatório. Por isso, se a gente planta coisa ruim, a gente vai colher coisa o quê? Coisa ruim. A Bíblia é um livro de fé e de prática. A Bíblia nos ensina, a Bíblia vai abrir os nossos olhos, vai nos despertar, nos ensinar o que nós temos que fazer para que o Senhor venha abençoar. Então o título dessa mensagem é: você e eu somos resultado das nossas próprias escolhas. Olha para o teu irmão, diga: você é resultado das suas próprias escolhas. A gente não pode, o ser humano muitas das vezes acaba ele culpando A, B ou C. Não, eu sou responsável pelas minhas escolhas, seja elas boas ou elas o quê? Ruins. Eu vou mostrar para você na palavra que Deus, ele nos dá o livre-arbítrio. Amém? Deus nos dá o livre-arbítrio. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levante a mão. Normalmente, pastor Leandro, eu tenho filhas e o que é que acontece? Eu sempre desejei as melhores coisas para ela. Normalmente o pai e a mãe desejam que o filho vá bem, que ele cresça, que ele case, tenha a melhor profissão, ganhe muito dinheiro, realize os seus sonhos. Isso é o desejo do pai e do quê? Da mãe. Sim ou não? O pai deseja tudo de bom, mas isso só vai ocorrer ou acontecer, vai depender das escolhas daquele filho. Entenda, da mesma maneira Deus, ele deseja o melhor para mim e para você. Entenda, mas isso só vai acontecer quando você faz as escolhas o quê? Corretas. As nossas escolhas vão falar por mim
e vão falar por você. Então, por isso que eu falei, eu e você somos respostas das nossas próprias escolhas. Porque aquilo que você plantar, você vai estar o quê? Colhendo. Eu sei que quando você ouve uma palavra, você recebe aquela promessa. Entenda, a promessa só vai se concretizar quando você tomar uma decisão. Eu vou mostrar para você aqui na palavra, vamos seguindo em frente aqui, que o Senhor ele nos revela aqui no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, no versículo 20. Efésios capítulo 3, no versículo 20, nos faz refletir um pouco sobre os resultados, sobre as escolhas. Deus, Ele vai respeitar as minhas decisões, as suas decisões, sejam elas boas ou elas o quê? Ruins. O que é que o Senhor faz, pastor? Ele nos orienta. Cabe a mim, cabe a você fazer as escolhas corretas. A Bíblia diz assim, olha, Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Qual o poder que opera em nós? É o poder de quê? O poder de escolha, o poder de decisão. Amém? Deus é grande e poderoso para fazer muito mais daquilo que eu penso ou daquilo que eu imagino, mas Ele espera um posicionamento do ser humano. Ele espera um posicionamento meu e seu. Você está aqui hoje porque você fez uma escolha, você tomou uma decisão. Você poderia ter ficado em casa, porque muitos que estão aqui trabalharam, saíram logo cedo, mas você tomou a decisão, fez uma escolha para vir aonde? Para vir à igreja. Amém? Você tomou uma decisão, você fez uma escolha. Então observe que Deus, mesmo Ele sendo poderoso, Ele sendo Deus, Ele não vai intervir na minha, na sua vida, a não ser que você faça a sua escolha. Ele orienta todo ser humano. Todo ser humano o Senhor Ele vai orientar. Todos os seres humanos, Deus vai estar orientando através da palavra. Se o ser humano ouvindo a palavra não coloca em prática, ele perde a oportunidade de ver o agir de quem? O agir de Deus. Quantas pessoas a qual já ouviram a palavra, até choraram, poxa vida, Deus falou comigo, que palavra bonita, coisa boa, mas não tomaram decisões, não se posicionou, e a obra de Deus não foi feita na vida dele ou na vida dela. E a culpa não foi de quem? A culpa não foi de Deus. Aquela pessoa que ela ouviu a palavra e não se decidiu, não agiu, não seguiu as orientações do Senhor, a obra de Deus não pode ser feita na vida dela. Quer ver outro exemplo aqui? Abra aí a tua Bíblia no livro do Êxodo, Êxodo capítulo 3, versículo 4 ao 5. A Bíblia fala sobre um homem chamado Moisés. Moisés foi um camarada que fez história, mas o Senhor falou algo para o Moisés que foi decisivo para a vida dele. Livro do Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 4 e 5. Êxodo. Quando Deus apareceu para aquele homem chamado Moisés, em cima daquele monte, olha o que diz aqui no capítulo 3, no versículo 4, diz assim: e vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra o quê? É terra santa. Quando Moisés viu aquela grande maravilha, porque a sarça pegava fogo e ela não se consumia, aquele homem ficou encantado. Ele olhou para aquilo ali e ficou encantado. O Senhor falou: olha Moisés, deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho um projeto contigo, quero fazer algo, eu quero te usar para algo grandioso, mas eu só vou poder te usar, eu só vou poder fazer uma obra através da sua vida se você tirar o quê? Oi? Sapato dos seus pés. Eu vou até respeitar. Se você não quiser, eu posso até escolher outro, mas para eu poder te usar, você vai ter que tirar o sapato dos seus
pés. Se Moisés dissesse não, Senhor, o Senhor iria respeitá-lo, ia usar outra pessoa, ia procurar um, ia procurar outro. Entenda? E o Moisés teve que fazer uma escolha. Ele teve que tomar uma decisão de tirar o sapato dos seus pés, para que Deus pudesse usar ele. Então veja que as escolhas são muito importantes. O homem ele precisa ter muito cuidado para não fazer escolhas erradas, porque uma escolha errada você pode colocar tudo a perder. As suas escolhas podem te levar ou para frente, ou para onde? Ou para trás. Tem muitas pessoas que bem de andar para frente, está andando para trás. Não é culpa de Deus, é por causa das escolhas que ela vem fazendo. Nós temos que fazer escolha a gente vai ter que fazer todo dia. Algumas escolhas vão ter que fazer todo dia. Mas eu tenho que tomar decisões que estejam alinhadas com o quê? Oi? Com a palavra. O homem chamado Davi, que errou um bocado na vida, um certo momento ele falou: olha, lâmpada para os meus pés é o quê? Eu quero tomar decisões baseadas na palavra, porque ele queria a bênção do Senhor sobre a vida dele. Ele não queria mais agir por conta própria, agir pela emoção, agir pela razão. Ele queria agir pela palavra. Toda orientação que Deus nos dá é para o nosso próprio bem. Muitas das vezes o Senhor vai nos confrontar. Ninguém gosta de ser confrontado. Quem gosta de ser confrontado aqui? Ninguém gosta, eu não gosto. Mas Deus ele vai nos confrontar. Para o nosso mal? Não. Para o nosso próprio quê? Para o nosso próprio bem. Deixa eu mostrar para você outro exemplo que o Senhor ele propôs para aquela gente, para aquele povo, para que as pessoas viessem escolher. Ele deu a opção para que os homens escolhessem. Da mesma maneira Deus faz comigo, e Ele faz o quê? Com você, com todos nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha como um homem olha. Deus ele olha para o coração. Entenda, Ele fala, se o homem acatar, abraçar, o Senhor começa a trabalhar na vida dele. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio capítulo 30, no verso 19. Olha o que a palavra de Deus aqui, ela nos orienta. Deuteronômio capítulo 30, no verso 19. Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19. Acharam aí? Olha só, olha o que diz a palavra. Olha o que a palavra revela para a gente. Diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e o que? A morte, a bênção e o que? Aí tem um ponto e vírgula que diz: escolhe pois o que? A vida, para que vivas tu e a tua o que? Semente. Veja que ele propõe ao homem, ao ser humano, dando para ele a oportunidade dele escolher. Ele diz: você decide. Eu coloco a vida e a morte, a bênção e o que? A maldição. Você precisa se posicionar. Se você escolher a vida, eu vou conseguir trabalhar em seu favor. Alguém conta uma história, olha que coisa, que tinha um sábio, que todas as vezes as pessoas perguntavam para ele sempre tinha uma resposta para dar. E alguém perguntava: sábio, quantos livros tem a Bíblia? Ele disse: 66. Quem é o Filho de Deus? Jesus. E sempre perguntava, ele dava uma resposta. Aí esse pessoal juntou um grupo e falou assim: olha, hoje a gente pega o sábio. Hoje a gente vai deixar o sábio envergonhado. Vamos deixar ele sem assunto, deixar ele perdido. Pegaram um passarinho e falaram assim: a gente vai perguntar para o sábio se esse passarinho está vivo ou está morto. Encontrou o sábio e falou: sábio, deixa eu fazer uma pergunta. O que eu tenho aqui atrás das costas, está vivo ou está morto? E o sábio começou a dar risadas. Começou a dar risadas para aquele povo, para aquelas pessoas, para aqueles homens. Mas responda, sábio. Ele falou: já tem uma resposta. Mas qual é a resposta? Ele falou: a resposta está nas suas mãos. Porque se ele dissesse que estava vivo, ele o quê? Matava. Entenda, se dissesse que estava vivo, ele matava. Se dissesse que estava morto, ele o quê? Soltava. Então entenda, a resposta
está nas nossas mãos. Deus vai respeitar a decisão que você vai tomar. Ele nos orienta que a gente siga de acordo com a palavra. O que é que Deus faz por nós? Ele te dá uma direção, Ele te dá uma inspiração. E o que? Mais nada. Ele vai esperar você agir. Quando você se posicionar, aí Ele vai começar a trabalhar ou se distanciar de você. A resposta está nas suas mãos. Andar para frente ou para trás vai depender das escolhas que você faz. Se não tiver a decisão que você for tomar, não tiver baseada na palavra, não tiver alinhada na palavra, é sinal que é furada. É sinal que é o quê? Furada. Eu vou dizer uma coisa para você: todo mundo almeja, deseja vencer na vida, sim ou não? Todo mundo deseja vencer na vida. Esses anos que eu tenho, pastor, pregando o evangelho, eu nunca vi alguém chegar: pastor, ore para mim, para eu andar para trás, para eu perder. Não, todo mundo quer vencer. Agora, deixa eu te falar uma coisa: se eu não tomar decisões acertadas na vida, eu vou andar para onde? Para trás. E não adianta chorar, porque aquilo que o homem planta, o homem colhe. Tem muita gente colhendo muita coisa ruim na vida, porque agiu pelo impulso, agiu pela razão, deixou a razão tomar de contas. Nós temos a palavra, o nosso guia é a palavra de quem? É a palavra de Deus. O que o pastor fez, sentiu da parte do Espírito Santo, trazer 12 homens de Deus, 12 pastores aqui, é uma bênção. Que cada pastor que está vindo vem trazer uma revelação, vem trazer um entendimento. Cada pastor que veio provavelmente deu uma palavra, é uma luz, é um entendimento para você, está te ajudando com essa palavra também. Porque a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida ela é feita de escolhas. Até então eu estou te mostrando aqui que Deus respeita as nossas decisões. Entenda, você não é obrigado a servir o Senhor. Ele nos deu o livre arbítrio, mas Ele orienta. Se você seguir esse caminho aqui, você pode se dar mal. Entenda, Deus não criou o ser humano para o fracasso. Deus criou o ser humano para o sucesso. Quando Deus criou Adão, criou a Eva, o Senhor deu para ele autonomia, autoridade. Chamou ele e falou assim: olha, você vai dar o nome a todos os animais. Ele foi dando os nomes. Entenda, o Senhor deu para ele autoridade. Mas acabou Adão e Eva fazendo escolhas erradas. Foram as escolhas de Adão e Eva que levaram eles a ser expulsos da onde? Do paraíso. Imagina que coisa. Eles deixaram de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz da serpente. Olha que guerra, pessoal. Saíram do paraíso, estava tudo bem para eles, mas fez uma escolha errada e voltou lá para o final da onde? Da fila. Eu estava conversando com um amigo e ele falou assim para mim, falou assim: Paulo, a gente não pode fazer escolhas erradas. Nós temos que colocar os pés no chão. Toda decisão que a gente tomar precisa estar baseada na palavra, alinhada com a palavra, para não andar para trás. A gente tem que avançar cada dia mais. Amém? A Bíblia diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Se você agir de acordo com a palavra, Ele vai se manifestar a você, Ele vai se manifestar a mim, a nós. Só depende de você, só depende de nós. Os céus podem se abrir ou continuar o quê? Fechado. Que isso, pastor? Sério? Os céus ou vão se abrir ou vão continuar fechados. Vai depender das suas escolhas. As minhas escolhas, as suas escolhas. Entenda, as suas escolhas. É muito importante a pessoa analisar, pensar, refletir, para depois ela não estar reclamando. Porque a vida é feita de escolhas. O homem querendo ou não, a vida é feita de... A vida é feita de quê? A vida ela é feita de escolhas. Eu já fiz escolhas que foram positivas, mas também já fiz escolhas que foram negativas e aprendi da pior forma. Mas entenda, o bom que deu tempo de eu me recuperar, mas eu não quero mais errar. Quem já fez escolhas erradas? Levanta a mão aí. Acho que todo mundo, né, pastor? Entenda. Mas isso fez com que você viesse refletir que a sua precipitação
levou você lá para o final da fila, e até atrapalhou o agir de Deus. A gente tem que colaborar com Deus. Por isso que Ele nos dá a orientação através da sua o quê? Através da sua o quê? Palavra. Vitórias e derrotas são resultados das escolhas que eu vou tomar. Eu queria que hoje você refletisse sobre a sua vida, sobre as suas finanças. Entenda, as suas escolhas. Se as suas escolhas estiverem alinhadas com a palavra, as bênçãos do Senhor vão vir sobre a sua vida, sobre as suas finanças, de uma maneira grandiosa. A gente só precisa refletir naquilo que o Senhor fala conosco, no momento de pressão, no momento de lutas, porque a vida, ela tem altos e tem baixos, tem pressões, tem ou não tem? Você trabalha em qualquer lugar, qualquer repartição que você trabalhar, entenda, seja da empresa, seja você dirigindo a empresa, seja você ali subordinado a alguém, vai ter pressões, sim ou não? Vai ter dificuldades, vão surgir, vão aparecer. Agora, eu não posso tomar decisões precipitadas, mesmo que seja no momento de pressão. Não tome decisões, porque uma decisão errada pode atrapalhar a sua vida, pode atrapalhar a sua família, pode levar os seus sonhos e ir por água abaixo. Seus sonhos podem ir por água abaixo. Olha o que diz aqui, ó. Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos Apóstolos, Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, versículo 29. Atos Apóstolos, no capítulo 5, no versículo 29. Esse homem aqui aprendeu, e ele entendeu que não poderia errar mais. Esse homem errou, mas ele falou: agora eu não quero errar mais. Diz assim, ó, Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Era um momento de pressão, mas mesmo assim ele decidiu confiar em quem? Confiar em quem? Confiar em Deus. Porque o Pedro não queria mais retroceder. Porque quando ele negou Jesus, querido, o negócio ficou feio para ele. Porque foi um momento de pressão. Se fosse um dia calmo, ele não teria feito aquilo. Mas o momento de pressão levou ele ao desespero. Ele se desesperou, se precipitou. Se você não tem, se você vai tomar uma decisão e você não tem paz, pula fora. Faz o quê? Pula fora. Toda decisão que você for tomar na sua vida, se você não sentir paz, sai fora. Eu já deixei de fechar negócio com pessoas, coisa aparentemente até boa, mas eu não senti paz, eu não senti Deus. Alguém falou: você vai perder dinheiro. Fica quieto, melhor não. Entenda. Eu tinha um amigo de São Paulo, ele me fez uma proposta muito grande e falou assim: olha, eu vou te colocar nesse negócio porque você é um amigo, você é uma pessoa bacana, você tem uma visão boa, e é uma coisa lucrativa, vai ser bacana, poxa vida. E eu pensei, analisei, vi os prós e os contras, realmente era bom. Pensei, analisei, mas algo dentro do meu coração dizia: pula fora. Entenda, pula o quê? Pula fora. Eu falei com a minha mulher, falei para ela, falei: poxa vida, olha, é bom, a gente vai investir, a gente vai ter um retorno bacana. E ficou, e ele falou: olha, foi até para João Pessoa, falou: olha, vamos marcar para a gente jantar, para a gente conversar direitinho. Fui com a minha família e fiquei pensando: poxa vida, é muito bom. Mas eu falei, cheguei para ele e falei assim: olha, eu te peço 1000 perdões, eu não tomo nenhuma decisão se Deus não falar comigo. E eu não senti paz, por mais que é bom. Eu já analisei, já refleti muito sobre isso. Aos olhos humanos é muito bom, mas eu não estou sentindo paz. Ele falou: poxa vida, a vida é feita de oportunidades.
Você está tendo a melhor oportunidade da sua vida. Eu falei, não existe melhor oportunidade. Se Deus não estiver presente, essa oportunidade não serve para mim. E alguém falou, você é maluco, você é bom. Eu falei, mas eu não quero abrir mão disso. Depois, os investimentos não deram certo. Depois de quase um ano, eu poderia ter tido um prejuízo muito grande. Eu não poderia culpar Deus, porque Ele falou ao meu coração. Você está vendo que muitas das vezes a pessoa, ela vai pela razão, ela deixa a razão falar mais alto, e ela perde, porque Deus não vai te colocar numa furada. Olha para o teu irmão e diga, Deus não vai te colocar numa furada. Deus não vai te colocar numa furada. Entenda, quando Deus te abrir uma porta, quando Deus te der uma direção, é para você crescer, prosperar e glorificar o nome dEle. Tem portas que se abrem, tem propostas que surgem, que não é Deus. Não é quem? Não é Deus. Se Deus não tiver no negócio, eu não faço nada. Eu não movo as minhas mãos, nem meus pés para absolutamente nada. Tudo que você for fazer, consulte a quem? Consulte a quem? Consulte a Deus. Peça a orientação desse Deus para a sua vida. Peça a orientação. Eu quero estar debaixo da cobertura espiritual dele. Quando você compra um eletrodoméstico, vê o manual, sim ou não, vem todas as instruções que você vai precisar para utilizar corretamente aquele aparelho. Nós temos a palavra que nos dá as instruções que a gente precisa. Deus não vai te obrigar a seguir ou a servir a Ele. Ele só te orienta e fica esperando você reagir. Vai esperar você tomar uma decisão. Se você agir contrário à palavra, Ele vai se entristecer, mas Ele vai respeitar. Mas Ele sabe que você não vai muito longe. Se você agir baseado na palavra, as coisas vão fluir para você. Vai vir um vento das boas notícias. Diga glória a Deus. Eu tenho um amigo que ele é empresário aqui no estado de Pernambuco. Ele falou assim para mim, olha, eu vi muitos amigos reclamando na época da pandemia, que foi difícil, sim ou não? A pandemia foi um momento tenebroso. Mas ele falou assim para mim, olha, a pandemia foi o momento que eu mais ganhei dinheiro. Eu falei, como? Ele falou, olha, eu confiei naquilo que Deus falou no meu coração. Muito antes eu já tinha me programado, me preparei. E quando veio a pandemia, eu consegui sobressair. Aonde as pessoas estavam desesperadas, eu estava prosperando. Enquanto para uns o negócio estava feio, para ele o negócio estava o quê? Bonito, estava bacana, estava fluindo. Porque ele seguiu as instruções de quem? Seguiu as instruções de Deus. E ele falou assim, olha, eu ia fazer um grande investimento e eu acabei desistindo. Se eu tivesse feito esse investimento na pandemia, eu teria quebrado. Teria o quê? Quebrado. Mas ele falou que a proposta era boa. Mas ele falou, saiu fora. Aí veio a pandemia e ele continuou de pé. E ele falou, continuei prosperando porque eu não tinha dívida. Mas se eu tivesse feito aquele negócio, eu teria me enrolado todinho. O bom é você ter a orientação de quem? Ter a orientação de Deus para você progredir, crescer e vencer na sua caminhada. Deus, Ele vai te dar a orientação, Ele nos dá a direção que a gente precisa. Mas cabe a você, cabe a mim, cabe a nós fazermos as escolhas corretas. Amém? Entenda. Quando você tomar uma decisão, seja firme. Seja o quê? Firme. Porque sempre vai aparecer pessoas querendo te orientar, querendo isso, aquilo outro. Se eu fosse você, eu faria assim, eu faria aquilo outro. Querido, Deus não falou com ela, Deus falou com você. Deus falou comigo. Tem coisas que aos olhos humanos é loucura. Tem coisas que Deus fala com a gente que aos olhos humanos é loucura. Entenda. Alguém vai dizer, não vai dar certo. Eu tenho experiência. Quem tem experiência é Deus, irmão. A
palavra de Deus não cai por terra. Tenha muito cuidado, porque Deus falou com você. Se Deus te deu uma visão, se Ele te deu uma orientação, se Ele colocou um sonho no teu coração, é muito maior do que os teus recursos. Ele vai entrar com intervenção, Ele vai fazer o maior rebuliço, Ele vai trazer uma mudança grandiosa. A gente só precisa confiar. Segure na palavra, vá em frente. Ele não vai deixar você a ver navios de forma nenhuma. Amém? Quando Deus falar com você, seja firme. Eu vou dizer uma coisa para você. Um dia alguém me perguntou algo. Eu fui em Boa Viagem e tinha um hotel e chamaram para a gente lá, para dar uma palavra para um pessoal que estava lá. E a gente foi lá e alguém perguntou, falou assim: olha, Paulo, você é pastor? Eu falei: sou pastor. Dá um incentivo aqui para esse pessoal que está iniciando aqui. Era questão de vendas. E eu falei para ele assim: olha, coragem e ousadia são atributos valiosos para quem quer vencer na vida. Coragem, muitas das vezes a pessoa ela até tem para começar qualquer coisa. Muita gente começa. O difícil é a pessoa ela ter ousadia para ser firme, para não dar o braço o quê? Não dar o braço o quê? Não dar o braço a torcer. Porque todo começo tem lá a sua dificuldade, sim ou não? Todo começo tem a sua dificuldade. E eu preciso ser o quê? Firme. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, ó. Abra aí no livro de Jó. Deixa eu te mostrar algo aqui. Isso aqui é para a gente abrir nossos olhos também. Ó, Jó 22. Deixa eu ver aqui. Jó 22, versículo 21. Quando você receber as instruções do Senhor, ó, guarda isso, seja firme. Diz assim a palavra, ó, diz assim: une-te, pois, a quem? A Deus. E tem o quê? E assim sobrevirá o quê? O bem. Quem quer o bem de Deus? Obedeça a palavra. Dá tuas palmas para Jesus, bem forte. Ó, irmão, entenda, eu só consigo ver o hoje, Deus já consegue ver o amanhã. Por isso Ele nos orienta, por isso Ele nos dá a orientação. Une-te, pois, a Deus e tem paz. Fica tranquilo, confia nele. Seguindo as instruções que Ele está te dando, virá sobre a tua vida o bem, e você vai desfrutar. Guarde isso no teu coração. Amém. Eu vim com uma palavra profética. Essa é a palavra: une-te, pois, a Deus e tem paz, e virá o bem sobre a tua vida. Entenda, o solo pode estar seco. Se você está debaixo da promessa do Senhor, obedecendo a palavra, aquele lugar vai florescer. Diga glória a Deus. Entenda. Vou dizer uma coisa para você. Uma coisa eu digo o seguinte para você: a gente não tem que se preocupar com o tempo. Entenda, porque nós temos um Deus que muda os tempos, muda os homens, muda a situação. O Daniel enfrentou um momento que teve uma notícia que aos olhos humanos era ruim, porque era um tempo de morte, e os homens estavam desesperados. Falou: Daniel, e agora? Ninguém conseguiu descobrir ou decifrar o sonho, o enigma do rei. Ele falou: fica tranquilo, porque o Deus a qual eu sirvo é um Deus que muda os tempos, coloca os homens, tira os homens. É o Deus que faz rebuliço. Por isso que vale a pena você ser fiel a quem? Vale a pena você ser fiel a quem? Ser fiel a Deus. Mantenha a sua fidelidade a Ele, confie nele, obedeça a palavra dEle. Todas as vezes que você for tomar uma decisão na sua vida, ela precisa estar alinhada com o quê? Com a palavra. O diabo vai fazer de tudo para você sair da onde? Da linha. Cuidado, se você sair da linha, não vai vir sobre a tua vida o bem, vai vir o quê? O mal. Alguém quer o mal? Diga: está amarrado, pastor. Se você quer o bem, segure na palavra, seja firme. A obediência gera o quê? A obediência gera bênção sobre a nossa vida. Eu quero fazer uma oração por você.
Eu quero pedir a Deus pela sua vida financeira, porque é um culto de finanças, sim ou não? Aqui são os vencedores, sim ou não? Entenda. Eu até comentei algo em Água Fria, né, Fernandinha? Entenda. Eu já falei algo, pessoal, que assim, para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Ele vai salvar o preto, o branco, o feio, o bonito, o rico, o pobre. Agora, para usar, só aqueles que estão na posição, só aqueles que são visionários. Amém? Somente aqueles que são visionários. A gente tem que ter visão de águia. Agora, agir dentro da palavra. Se você agir dentro da palavra, você vai para frente e não para onde? E não para trás. Se você obedece a palavra, você vai para frente e não para trás. Quando o pastor me convidou, eu falei: pastor, qual é o culto? Ele falou: culto segunda, culto de prosperidade. Eu falei: amém. Essa é a reunião que eu gosto, porque eu gosto de orar pelas finanças. Diga glória a Deus. Entenda, eu quero ver você prosperar. Quem fez o pedido de oração hoje? Fez. Meia-noite, eu já estou uns dias. Eu estou mais ou menos uns 4 a 5 dias orando todo dia de meia-noite. O pastor está orando 4 da manhã, 4h30, não é isso? Entenda, eu estou orando meia-noite. Meia-noite eu estou orando. Eu vou levar os teus pedidos comigo. Eu vou orar por você. Eu quero ver Deus prosperar você. Eu quero ver Deus fazer um grande rebuliço na tua vida. A Bíblia diz que é dom de Deus como possa comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Um dia alguém falou assim: esse pastor aí, ele só prega prosperidade. Eu falei: então eu vou pregar miséria para você. Não, Deus me livre. Está vendo como é que é as coisas? O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Entenda. O dinheiro eu sei que não cria, não traz felicidade, mas cria possibilidade. Sim ou não? Cria possibilidade. Entenda. Imagina uma coisa boa aí, imagina uma carne, imagina um corte de uma carne aí boa. Chuta aí. Picanha. Custa o quê? Oi? Custa dinheiro. Sim ou não? Então você vai precisar. Você vai no shopping, você precisa de quê? Oi? De recursos. Sim ou não? Isso tudo você vai precisar de dinheiro. Agora, sabendo que vai vir a bênção de Deus, eu não posso colocar o dinheiro acima de quem? Eu não posso colocar o dinheiro acima de Deus. O dinheiro tem que estar abaixo de quem? O dinheiro tem que estar abaixo de Deus. Eu tenho que ser fiel a Deus. Não deixar que o negócio suba para onde? Suba para onde? Suba para a cabeça. Eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso honrar a Deus. Se você honra o Senhor, Ele vai te honrar. Se você obedece a palavra dEle, se você consagra o que você tem a Deus, Ele vai te dar vitória. Ele vai honrar você. Tudo vai depender das escolhas que você faz. Tudo que vier às tuas mãos, a primeira coisa que você deve fazer é tirar a 10ª parte, apresentar a quem? A Deus. Entenda. Eu ensinei a minha família dessa maneira. Minha filha, tudo que ela fazia, ela já tirava o dízimo. Ela está fora do país. E ela fala assim: papai, eu recebi, a gente trabalha por hora, e eu já fiz os cálculos de tudo que eu trabalhei durante toda essa semana. A 10ª parte eu vou levar na igreja. Entenda, porque ela aprendeu que vale a pena obedecer a quem? Vale a pena obedecer a Deus. Ela falou: Deus está fazendo tantas coisas grandes na minha vida. Eu falei para ela: seja madura. Não faça aquilo que você quer fazer, faça aquilo que precisa ser feito. Obedeça a palavra. Não deixa o que Deus está te colocando subir para onde? Subir para a cabeça. Não deixa. Seja obediente, seja temente, honre a Ele, obedeça a Ele. Nunca esqueça do Deus que te acolheu, que te orientou, que te socorreu no momento mais difícil. Entenda, eu tenho uma casa que a gente tem, que é lá em Água Fria, onde a gente está, no Arruda, na nossa igreja lá. Eu sou membro da igreja, eu sou pastor, mas eu sou membro. Eu estou lá há quase 7 anos. É a minha casa. É o lugar que eu estou honrando a minha igreja, os membros da nossa igreja. É a minha casa. Você tem que honrar a sua casa onde você está.
Você tem que honrar a Deus e honrar o pastor que você tem. Amém? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Entenda. Eu falei algo ontem na igreja. Eu dei uma palavra, eu falei sobre Davi. E eu dei um exemplo explicando. Eu dei um exemplo bem forte, que eu falei o seguinte: que quando você obedece a palavra, você recebe o recurso dos céus para impactar a terra. Diga glória a Deus. Os homens da Bíblia que obedeceram o Senhor deu os recursos dos céus que impactou a terra, que mudou a vida de muita gente. As orações que o pastor está fazendo de madrugada, ele está buscando o recurso da onde? Dos céus. O Moisés, com um pedaço de madeira, abriu o Mar Vermelho. Aos olhos humanos isso não poderia acontecer, mas era o recurso da onde? Dos céus. O Davi, com a pedra pequena, derrubou o Golias. Era o recurso que vinha da onde? Dos céus. Impactou naquele lugar. Se você obedece a palavra, Deus vai te dar o recurso dos céus para você fazer diferença. Nós só precisamos obedecer. Ah, não vai. Ah, não ia. Agora vai. Porque eu vou confiar no que diz a palavra. Eu queria que você fizesse um pacto com Deus hoje. Que você fizesse um propósito com Deus hoje. De quê, pastor? De fidelidade a Ele, de honestidade a Ele, de confiar nele, de não abrir mão da sua confiança, na sua fidelidade à sua palavra. Eu vou confiar nele, vou obedecer, seguir em frente, e você vai ver tanta coisa acontecer. Vale a pena você confiar em Deus, você obedecer a palavra, porque Ele há de fazer grandes rebuliços. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Olha para o teu irmão, diga: teus piores dias já passaram, seus melhores dias estão por vir. Dá tuas palmas para Jesus. Fica de pé. Fica de pé em nome de Jesus. Olha, a gente precisa ser ousado. Precisamos ser o quê? Ousado, pessoal. Precisamos ser ousados quando se trata de fé. Amém? Quando se trata de fé, de obediência à palavra, seja ousado, seja fiel, seja temente a Deus. Está aqui a minha esposa, faz assim. Faz aí, galega, assim, ó. Pronto. A gente se casou, a gente era bem jovem. Eu mostrei para as obreiras da minha igreja. A gente era bem magrinho, bem jovem. Entenda? Eu já era pastor. Entenda? Eu tenho uma filha que tem 22 anos. Entenda? E a gente era bem jovem quando a gente se conheceu. E eu comecei a observar ela. E eu falei assim: rapaz, eu tenho que casar. Porque todo jovem da minha idade, na época que eu era jovem, ainda sou jovem, amém, pessoal? Amém? Você deu risada, pô, vê alguém dar risada aí. Sou jovem ainda. Ó, um jovem de quase 50. Eu era bem jovem. E todo mundo estava casando. E eu falei assim: eu vou casar. Eu vou casar. E eu falei: Senhor, prepara alguém. E aí, eu na igreja já estava lá. E apareceu uma galega na igreja. E eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Eu pisquei para ela, ela piscou para mim. Eu falei: vai ser essa. Eu falei: eu vou casar com essa moça. E passou um tempinho, eu falei assim: eu vou me programar para mim falar para ela o quanto eu tenho um sentimento por ela. Fiz um texto. Falei: eu vou impressionar. Quem já namorou aqui faz assim? Na época de namoro, não é assim? Você criava uma coisa bem bacana. Olha, eu falei assim: olha, eu já sou pastor, então não vou ter dificuldade. Irmão, falei para ela: eu quero falar com você depois do culto. Tranquilo. Quando eu fui falar com ela, querido, as pernas tremiam. E eu esqueci todo o texto que eu tinha preparado. Eu fiz um jornal para dizer para ela o que eu sentia por ela. Na hora, a mão tremia, eu fiquei desesperado. E eu falei: meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Ela ficou olhando para mim assim. E eu falei assim: minha filha, se você não casar comigo, não casa com mais ninguém. Amém? Aí ela... E eu perdi o romantismo todinho. Eu falei: eu esqueci de tudo, mas eu vou usar minha fé.
Eu falei para ela, ó, e agradeça a Deus, porque da minha família, dos meus irmãos mais bonitos, sou eu. E ela ficou olhando para mim, ela ficou achando que eu era doido, irmão. E eu falei, se não casar comigo, não casa com mais ninguém. Amém. Ela, só amém, amém. E eu casei. Fala aí. Fala, galera, calma. Não vai me queimar não. Eu não ri não, pessoal. Ó, fala aí. Ai, acabou comigo agora. Eu vou orar por você, mas eu estou falando de fé. É ser determinado. A oportunidade que você tem, não jogue fora. Fala aí. Ih, é Deus, é Deus. Não queima a gente não. Então, quando ele falou isso, né? Se você não casar comigo, você não casa com mais ninguém. Aí depois eu falei pra ele, eu aceitei por livre e espontânea pressão. Acabou comigo, meu Deus do céu. Mas olha, mas tivesse casar, casava de novo, galera. Amém. Graças a Deus. Que é isso? Determinação. Amém. Porque eu queria preparar uma coisa muito bacana, pastor. Alguns talvez conheceu a pessoa amada, fez a maior declaração. Eu não consegui fazer isso. Porque quando você gosta de alguém, as pernas tremem, né? Assim, as pernas tremiam, eu fiquei desesperado. E eu só falei para ela o seguinte: se tu não casar comigo, tu não casa com mais ninguém. E ela ficou sem saber o que fazer. E eu falei para ela, esquente não, eu vou conhecer seus pais. E ela, tudo bem. Eu fui conhecer os pais dela. E ela preparou para mim, fizeram lá um almoço. Ela não quer falar sobre isso. Depois que terminou o almoço, ela me deu um bolo, pessoal. Preparou um bolo para mim. Mas ela não sabia fazer bolo. Entenda? O bolo que ela fez parecia uma bomba atômica, irmão. Entenda? A minha cunhada, ela me deu um pedaço do bolo. Querido, eu dei uma dentada, o dente ficou. Falei, meu Deus. E eu, porque eu queria manter a minha palavra. E passou, eu mastigando aquele negócio ali. A minha cunhada perguntou, gostou? Eu falei, gostei. Tome outro. Eu falei, pronto, acabou. Irmão, eu falei para ela, depois que a gente começou a namorar, eu falei, não invente bolo. Não precisa de bolo. Faça qualquer coisa, menos o quê? Bolo. Porque, irmão, quase que eu morria com bolo. Eu fiquei traumatizado com bolo, irmão. Porque penso num bolo gostoso, que quebrou meus dentes todinho. Mas graças a Deus, mas não invente bolo não. Mas se você quiser, ela pode fazer para você. Quer não, né? Vamos orar, vamos orar. Vamos falar com Deus, levanta as tuas mãos agora. Uma nova história, querido. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos. Em nome de Jesus. Vamos lá, uma nova história. Levanta as suas mãos, fecha os seus olhos. Sei que Deus irá fazer algo grandioso na sua vida, em nome de Jesus. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Declare de todo o seu coração. Será que podes imaginar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua
mãos para o alto agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, ó Deus, aqui estamos nós na Tua casa hoje, Deus. Nós aprendemos, meu Pai, que a nossa vida é resultado das nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelo bem ou pelo mal que acontece na nossa vida, porque o Senhor nos concede, meu Deus, o livre-arbítrio. Mas, meu Deus, não queremos tomar decisões, meu Deus, que não esteja, só quero tomar decisões que estejam aliado com a Tua palavra. Meu Deus, aqui tem homens, tem mulheres, Senhor, senhoras, sonhadores, sonhadoras, meu Deus, Pai, pessoas que não querem mais errar, não querem voltar para o final da fila. Meu Deus querido, aqui tem empresários, microempresários, meu Deus, aqui tem pessoas, trabalhadores liberal, pessoas que trabalham por conta, homens e mulheres sonhadores, que almeja, deseja vencer, conquistar, dar volta por cima, meu Deus querido, e ela hoje entendeu a Tua palavra, e é o melhor caminho para o homem, para a mulher, é obedecendo aquilo que o Senhor fala. Então, meu irmão, faça o teu pacto, o teu propósito com o Senhor de obediência, meu Deus querido, Pai amado, porque a Tua palavra diz que o homem fiel será acumulado de bênção. Moisés fez o que fez, realizou, conquistou, meu Deus, Moisés fez uma revolução na sua geração, porque ele decidiu tirar a sandália dos pés, ele decidiu obedecer aquilo que o Senhor falou com ele. Pai amado, Pai querido, ouve esse homem, ouve essa mulher, meu Deus querido, ouve o pedido desta pessoa, que nesse momento ela clama por socorro, ela clama, meu Deus, por uma intervenção. Oh, meu irmão, fale com Deus agora, peça a Deus pela sua empresa, peça a Deus pela sua loja, peça a Deus agora por aquele estabelecimento. Talvez você se encontre aqui endividado, endividada, talvez você não sabe nem mais o que fazer. Você hoje encontrou a resposta. Seja obediente àquilo que Ele fala, seja fiel, seja temente, meu Deus, meu Pai, faz um reboliço nessa vida desta pessoa, faz um reboliço, cria uma situação que o vento das boas notícias, meu Deus, venha sobre a vida desse povo, sobre esta igreja, sobre este lugar. Meu Deus, todas as vezes que um sacerdote ia a uma cidade, a um vilarejo, a um lugar, Senhor Deus, ele vinha para trazer a resposta que vinha do Senhor. Pai querido, eu sei que hoje o Senhor falou o coração deste homem, que o Senhor falou o coração desta mulher, que fique marcado, registrado, que grandes coisas aconteçam, que portas que estavam fechadas venham ser abertas, que portas, meu Deus, que estavam trancadas sejam abertas, que o céu se abra em favor desta pessoa, que haja um reboliço, que haja um crescimento. Pai querido, Pai amado, o mês ainda não terminou, meu Deus querido, que aconteça coisas grandes ainda esses últimos dias para terminar o mês. Levanta tuas mãos agora e faz um pedido a Deus grande pela tua vida financeira até o final do mês, porque Ele é o Deus que traz à existência as coisas que não existem. Eu quero que você determine, eu quero que você profetize, eu quero que você declare em nome de Jesus o milagre nas tuas finanças, no teu trabalho, na tua vida profissional. Essa pessoa, meu Deus, que clama, que pede, que suplica em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nesta fé, é nessa certeza, em nome de Jesus. Sim, ó Deus, é nesta fé que nós estamos aqui determinando, profetizando, meu Pai. O Senhor é fiel para fazer e operar na vida daquele meu irmão que obedece, e desde já, em nome de Jesus, queremos repreender, amarrar, amaldiçoar toda e qualquer ação do inferno, toda e qualquer amarração. Manda embora agora, diga sai. Sai miséria, sai fracasso, sai derrota, sai negativismo, vai saindo, sai daquela causa, daquele processo, em nome de Jesus. É você que amarrou os caminhos desta pessoa. Eu ordeno agora e exijo, vai embora, diga sai, sai e sai, em nome de Jesus. Levante suas mãos para o alto e agora chame as bênçãos. Fala para Deus, Deus, vem com as tuas bênçãos. Fala para Ele, vem com os teus milagres. Vem, Jesus. Pai, nós profetizamos as bênçãos do Senhor sobre esta igreja. Eu creio que uma nova história, Deus, o Senhor está escrevendo na vida deste meu irmão. Agora você tem que permanecer firme. Não recue, não desista. Continue. Deus é contigo. Foi Ele que te chamou nesta noite. Assuma agora essa palavra. Assuma. Lembre-se, é obediência. Deus te mostra ali as direções, Ele te dá ali as direções, o caminho que você deve andar. Agora a decisão é sua.
Ele diz: não erreis. Tudo que o homem plantar, tudo que ele semear, ele vai colher. A sua colheita de amanhã vai depender das suas decisões de hoje. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, na certeza do teu operar, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte.